irmãos, abramos a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós continuaremos a meditação no livro de Atos, versículo de número 42, o capítulo 2. Atos 2, versículo 42, até o versículo de número 47. Atos 2, versículo de número 42 ao versículo de número 47. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Deus, nós já lemos a Tua palavra abundantemente neste culto, já cantamos ao Senhor, já buscamos, ó Deus, a Tua presença em oração, e agora, Deus, queremos meditar de forma mais detida na Tua palavra. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor venha agir com graça neste momento, para que possamos de fato termos o ensino do Senhor, que seja, ó Deus, a palavra do Senhor exposta para nos ensinar, para que as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos sejam transformados pelo Senhor. É assim, Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vimos aqui no final do versículo 41, como que no dia de Pentecostes, no dia em que a promessa do Espírito Santo foi cumprida, e Deus então atuou de forma graciosa no meio do povo, dos discípulos, e naquele dia então houve um acréscimo de 3.000 pessoas que foram batizadas naquela noite, então ao ver os discípulos proclamando as verdades de Deus nas mais variadas línguas, e então de tal forma o Espírito capacitou aqueles discípulos que então tamanha transformação ou tamanho movimento fez naquela cidade, naquele dia que 3.000 pessoas então foram alcançadas pelo testemunho dos discípulos. Mas seria muito estranho se em uma cidade como Jerusalém, naquele tempo, que não seria uma cidade muito grande, aí por volta de 70.000 habitantes, ter a conversão de 3.000 pessoas, ou 3.000 pessoas serem batizadas, e isso não fizesse nenhum tipo de diferença. No outro dia, aquelas pessoas que haviam sido convertidas, elas continuassem vivendo as suas vidas, não procurando os apóstolos para dizer: fala um pouco mais a respeito desse Jesus. Fala um pouco mais a respeito da sua obra, daquilo que ele fez, porque nós queremos conhecer. Seria muito estranho se eles seguissem a vida deles e eles vivessem de forma que eles continuassem tomando as suas decisões, continuassem vivendo, continuassem trabalhando, sem que nada houvesse de diferente na vida deles. Sem que, por exemplo, a maneira pelo qual eles adoravam a Deus fosse transformada e fosse impactada com esse tipo de experiência, ou com a experiência da conversão. Nós vemos então Lucas registrar aqui no versículo 42, justamente a maneira pelo qual Deus transformou aquelas pessoas. Como que naquele momento onde eles entenderam a mensagem do Evangelho, entenderam a respeito de Cristo, a vida deles foi transformada, e então era perceptível que aquele grupo de pessoas tinha experimentado alguma coisa diferente. É claro, meus irmãos, que não era simplesmente um tipo de ação ou comportamento que fosse
determinados simplesmente pela vontade deles. Nós veremos aqui que muitas das coisas que aconteceram aqui nesse texto, você pode observar em outros ambientes. Não necessariamente você precisa ser um crente, por exemplo, para convidar alguém para ir à sua casa almoçar com você, ou você fazer algum tipo de doação, algum tipo de caridade. Você não precisa ser crente para exercer algum tipo de benefício social para outras pessoas. Você também pode ter uma vida de adoração, de religiosidade, e não necessariamente estar voltada para Cristo. Você pode ter isso em relação a outras coisas, a outros deuses, a outras religiões. O que nós observamos aqui é o que Deus fez para transformar essas pessoas, para criar um novo povo, uma nova comunidade, como Deus fez para que aqueles que se reuniram, aqueles que foram alcançados pela pregação do Evangelho fossem transformados. Nós vimos aqui, meus irmãos, que Deus de fato é aquele que pode transformar pessoas. Deus começou a fazer isso a partir dos 12, né? Como nós lemos aqui em Lucas capítulo 6, e a semana passada nós vimos isso, como que um grupo tão diferente de gente que era voltado mais para as questões religiosas, como nós vemos, por exemplo, Pedro, né, que era um homem que realmente queria que o povo de Israel fosse transformado, que o povo de Israel fosse purificado, mas ele era impetuoso. Nós vemos até mesmo dentro desse grupo dos 12, um que era cobrador de impostos, ou seja, um traidor do seu próprio povo. Nós temos esse Pedro sentado ali, juntamente com Mateus, Levi, um publicano, e agora eles fazem parte da mesma comunidade, do mesmo povo. O que Deus fez para que esses homens fossem transformados? E o que Deus, então, faz para que outras pessoas, em outros lugares, também sejam transformados? Deus, então, naquele dia de Pentecostes, mostrou que, como pelo seu Espírito Santo capacitador, Ele era aquele que faria com que os corações fossem transformados e convertidos. Então, acontece aqui em Jerusalém, nós vimos lá no capítulo 2, no versículo 1, que eles estavam reunidos, e eles, então, a partir de Jerusalém, estão sendo transformados pelo Espírito de Deus, para que o Evangelho chegue até os confins da terra. E onde esse Evangelho for passando, onde o Evangelho for anunciado, nós então percebemos que Deus de fato está agindo para formar o seu povo, para formar essa nova comunidade. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, então nós olhamos aqui como que Deus nos transforma, como Deus faz e cria esse povo. Mas como nós sabemos que esse povo que está sendo criado, ou como uma igreja que está sendo reunida, de fato está sendo conduzida pelo poder de Deus? Como é realmente uma igreja que não simplesmente está reunida ao redor de qualquer coisa, ao redor de um homem, ao redor de simplesmente práticas em comum, mas de fato é o povo de Deus transformado pelo Evangelho, que vive uma vida transformada e é formado pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, ao longo da sua história. Nós vemos aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, que vemos essa comunidade demonstrar que é uma comunidade do povo de Deus, porque eles estão baseados no testemunho apostólico. Percebam aqui como começa o versículo 42, dizendo que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esses dois versos aqui, eles mostram como havia um movimento em comum. Aquela igreja tinha um pensamento em comum nas suas ações, na sua direção, naquilo que os conduzia. E o que era isso? Era aquilo que os apóstolos estavam ensinando e demonstrando. Percebam aqui, primeiramente, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que os apóstolos se levantaram e começaram a ensinar. E o que eles estavam ensinando era a respeito de Cristo Jesus, que Cristo Jesus era de fato aquele quem disse que ele era. Então os apóstolos, testemunhas oculares, viram a Cristo ressurreto,
viram a Cristo a ascender aos céus, e ele então diz aos discípulos: vão por todo mundo, sejam minhas testemunhas, falem a respeito do Evangelho. Esses apóstolos, então, aqueles que andaram com Cristo, são aqueles que estão ensinando a igreja a respeito do que Cristo ensinou. Portanto, a doutrina deles era a doutrina que era ensinada pelos apóstolos. Não poderiam desviar disso. O que conduzia o pensamento que eles estavam perseverando era justamente aquilo que os apóstolos estavam ensinando dia após dia. Eles estavam aqui também perseverando na comunhão. E aqui a comunhão era aquilo que eles compartilhavam em comum. E o que era? O Evangelho de Cristo Jesus. Aquilo que eles diziam: nós estamos unidos por causa de Cristo. Nós compartilhamos a verdade a respeito de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é, de fato, o Messias. Ele é realmente aquele que veio salvar o seu povo. Então, eles tinham isso em comum. Tanto é que agora eles partem o pão. E esse partir do pão aqui, meus irmãos, não é uma referência a uma alimentação qualquer. Lembram quando Cristo Jesus, na ceia da Páscoa, ele reúne os seus discípulos e parte o pão diante dos seus discípulos, dizendo: comam desse pão, ele é o meu corpo que será partido por vocês. Essa aqui, em Atos 42, faz uma referência a essa ceia do Senhor, a esse partir do pão, do participar deste sacramento, dizendo: nós cremos no sacrifício de Cristo, nós cremos naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Depois, eles partilhavam e perseveravam também nas orações. Então, não era simplesmente qualquer oração. A ideia aqui é que eles, então, tinham uma perseverança em momentos de orações, em que eles se reuniam e buscavam a presença do Senhor, e diante do Senhor eles se colocavam como que mostrando a vida deles, a igreja como um todo, buscando direcionamento da parte de Deus para que essa igreja, então, prosperasse. De fato, essa marca da oração é uma marca que acompanha todo o livro de Atos. Se os irmãos depois lerem, né, ou forem acompanhando aqui a exposição, vão perceber que a oração, esse se encontrar para a oração, era uma marca distintiva dessa igreja. Eles oravam porque eles estavam buscando, de fato, o poder de Deus e não o seu próprio poder, não aquilo que eles mesmos poderiam fazer pela sua capacidade. Tudo isso, meus irmãos, era fruto daquilo que os apóstolos estavam ensinando a igreja a fazer. Mas por que eles tinham, então, tanta autoridade para fazer isso? Por que alguém, então, poderia se levantar diante das pessoas e dizer: o que é verdade sobre Cristo é isso, isso e isso, foi isso que ele fez durante o seu ministério, é assim que se interpreta o Antigo Testamento, é assim que vocês devem crer, é assim que vocês devem partir o pão, é assim que vocês devem orar, é assim que vocês devem viver. Por que esses homens tinham autoridade sobre aqueles discípulos, sobre aquela multidão que foi batizada naquela noite? Por quê? Nós vemos aqui o versículo 43, dizer a respeito da autoridade desses apóstolos. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esses apóstolos que foram chamados por Cristo Jesus, que têm o testemunho fiel a respeito de Cristo, eles eram comissionados especiais para falar a respeito de Cristo. Então, as pessoas viam os prodígios e os sinais, eram como que sinais que diziam: estes são os meus escolhidos, estes são os meus apóstolos, conforme nós lemos lá em Lucas 6, que diziam: eu escolhi esses para que sejam testemunhas da minha ressurreição, da minha ascensão e do meu ensino. Esses homens, com os seus sinais e os seus prodígios, demonstravam que, de fato, aquilo que eles estavam ensinando era verdade. São as credenciais apostólicas. E esses 12 homens, que já foi incluso também aqui a Matias como apóstolo, eram aqueles que haviam sido separados para essa missão, para que eles então vissem os sinais e despertassem o temor no coração daquelas pessoas, e eles então dissessem: de fato, esses homens têm o testemunho fiel a respeito de Cristo Jesus. Por isso, nós vemos aqui
no Novo Testamento, tudo aquilo que é escrito no Novo Testamento é escrito a partir do testemunho dos apóstolos. As cartas do Novo Testamento, os evangelhos que são escritos, são ali baseados no que os apóstolos ensinaram. Por isso há muitos outros livros que nós rejeitamos. Alguém, por exemplo, vai descobrir aí o Evangelho segundo Tomé, que foi escrito muito tempo depois, que não viveu na era apostólica, que não tem um respaldo apostólico, nós rejeitamos, porque não foi ensinado de acordo com o ensino dos apóstolos. Isso fez, meus irmãos, com que aquela igreja tivesse uma direção. Eles têm os apóstolos viram a Cristo, testemunharam a respeito de Cristo Jesus, então a doutrina que eles têm, o ensino que eles têm, é completamente baseado nesse testemunho. Por isso, nós somos uma igreja também apostólica. Claro que não em nome da nossa denominação, mas como igreja de Cristo. Nós estamos firmados no testemunho daqueles que Cristo escolheu para sermos, para obedecermos à vontade de Cristo Jesus. Os apóstolos, então, foram colocados dessa maneira. Por isso, a posição da nossa igreja é não aceitarmos o apostolado moderno, de muitos apóstolos que aparecem na televisão, aparecem por aí se dizendo apóstolos de Cristo Jesus. Não são, pelo fato, como nós já vimos aqui, que eles não andaram com Cristo Jesus, não foram testemunhas oculares do ministério de Cristo Jesus, não viram a ressurreição de Cristo, não testemunharam Cristo ressurreto, não viram a ascensão de Cristo Jesus. Esses que se dizem apóstolos hoje não são de fato apóstolos. Eles se passam por apóstolos, mas nós então dizemos, não, você não estava ali quando Jesus Cristo ressuscitou. Por que isso é importante? Cremos nas doutrinas dos apóstolos, cremos naquilo que eles ensinaram, porque isso dá direcionamento à igreja. Nós fazemos aqui, como igreja do Senhor Jesus, não o que simplesmente um homem está dizendo. De repente alguém pode chegar aqui um dia na igreja e ver uma prática estranha, E alguém, por exemplo, traz aqui um incenso para cultuar a Deus, e aí começa a espalhar incenso para todo lado, e aí pergunta, pastor, por que você está fazendo isso? Não, porque eu amo adorar a Deus com incenso. Eu amo ter esse aroma agradável no ar para adorar a Deus. Então, a igreja pode olhar para isso e imediatamente rejeitar e dizer isso não vem das Escrituras. Isso não vem da palavra de Deus. Isso não vem do ensino claro daquilo que os apóstolos disseram, juntamente com os profetas do Antigo Testamento trouxeram como revelação de Deus. Por isso nós rejeitamos. E é muito interessante, meus irmãos, porque às vezes nós vemos justamente heresias entrando no meio da igreja, porque as pessoas rejeitam aquilo que foi ensinado de maneira clara nas Escrituras. E cada um, então, traz o seu próprio pensamento, as suas próprias práticas e diz, seria tão bom se nós fizéssemos isso na igreja, se fizéssemos isso, daquilo outro, para atrair as pessoas, para chamar a atenção das pessoas. A igreja ali em Atos dos Apóstolos, ela permanece unida porque ela diz, nós perseveramos naquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Aquilo que não foi ensinado, nós não fazemos. E eles então têm uma direção como igreja, porque de fato eles estão sendo direcionados por aqueles que o próprio Jesus Cristo ensinou. Mas, mal então, ao longo da história da igreja, é justamente a igreja não conhecer aquilo que foi ensinado por Cristo Jesus, aquilo que foi repassado pelos apóstolos, aquilo que foi trazido de maneira clara. Muitos dos desvios doutrinários das igrejas, muitas das práticas que são contrárias à palavra de Deus decorrem da falta de interesse da igreja em conhecer a palavra do Senhor, da falta de interesse de fato de entender aquilo que Cristo está dizendo. E às vezes parece muito mais atrativo se guiar por profetadas, falsos ensinos, se guiar por aquilo que é
que é interessante, que é novo, que é moderno, que chama atenção, do que conhecer de fato aquilo que as Escrituras ensinam. A palavra do Senhor, então, nos diz que de fato é isso que torna o povo de Deus realmente uma comunidade de Deus, quando eles fazem aquilo que foi revelado por aqueles que são escolhidos por Ele para ensinar a sua igreja. Você vê então um movimento aí de gente que diz, nós estamos fazendo uma revolução, há alguma coisa diferente. Como nós sabemos então se esse povo de fato é a igreja de Cristo, se eles estão firmes naquilo que as Sagradas Escrituras estão ensinando? A segunda coisa que nós vemos aqui no texto que caracteriza esse movimento dessa igreja aqui em Jerusalém, como de fato um movimento da parte de Deus que transforma vidas, é porque nós vemos essa igreja vivendo em ajuda mútua. O versículo 44 e o versículo 45 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Essa igreja, de tal forma, foi impactada, ou ela foi formada por Deus, ao ponto deles experimentarem o que era realmente viver em comunidade. E aqui o texto nos diz que isso, de forma muito prática, muito visível, se via e se percebia na carência que eles tinham, nas suas necessidades e na disposição que aquela igreja tinha para auxiliar uns aos outros. Percebo aqui que no texto diz que eles tinham, aqueles que creram no Evangelho, tinham tudo em comum. Que é uma referência justamente aos bens materiais. Eles tinham, de fato, os bens materiais à disposição para que fosse dado à medida que alguém tinha necessidade. No versículo 45 diz até que eles vendiam suas propriedades, distribuíam o produto, e então, quando alguém tinha necessidade, isso era dado. Isso daqui, meus irmãos, não é uma defesa a uma pobreza voluntária. Como dizendo, todos eles venderam as suas coisas, se tornaram pobres, não tinha então gente que fosse rica na igreja do Novo Testamento. Isso não é verdade, porque quando nós vemos, por exemplo, mais adiante, nós vemos aqui a Barnabé vendendo uma propriedade, nós depois meditaremos nesse texto, mas vemos também Ananias e Safira fazendo exatamente a mesma coisa para ter o prestígio de Barnabé. Interessante então que Pedro diz a Ananias e Safira, vocês não eram obrigados a vender. Vocês poderiam permanecer com aquilo que Deus havia dado a vocês. Isso seria de vocês e isso não seria um pecado. Nós vemos também mais adiante, depois lá no capítulo 12, que a igreja se reuniu na casa da mãe de João Marcos, que foi o que escreveu o Evangelho de Marcos, de acordo com o testemunho de Pedro. Interessante que ali ela era uma mulher rica, tinha então servas ao seu redor que serviam a igreja e serviam também aqueles que pregavam o Evangelho. Então ela não se desfez das suas propriedades, não se desfez da sua riqueza, pelo contrário, nós vemos que ela coloca isso à disposição ainda para servir a igreja. O que nós vemos aqui é a maneira pelo qual agora eles administram aquilo que foi dado a eles. Eles não olham para aquilo como dizendo, isso daqui é de fato a coisa mais preciosa para mim, e se tiver alguém com necessidade ao meu redor, eu de maneira nenhuma vou abrir mão daquilo que é meu, que eu conquistei com muito trabalho. A maneira pelo qual eles estão administrando essas coisas faz com que o coração deles esteja em ajudar uns aos outros e não buscar os seus próprios interesses. Nós vemos então aqui, justamente, eles dizerem, Deus foi bondoso conosco, nos resgatou do nosso pecado, nos tirou então da miséria do pecado, nos enriqueceu espiritualmente. Então nós vivemos ao ponto então, de olharmos para o bem espiritual como sendo o bem supremo sobre qualquer outra coisa. Por isso, o tesouro, as posses, não nos controlam. Por isso, aquilo que nós temos aqui é dádiva de Deus,
e eu posso então distribuir para outras pessoas, porque isso não é aquilo que me controla. Então, isso fez com que uma marca diferente daquela igreja fosse estabelecida. Lembram, como nós já vimos aqui antigamente, há um tempo atrás, lá no Evangelho de Marcos, como que a pobreza era de fato comum no primeiro século. A igreja de Jerusalém era também tomada pela pobreza. Vemos lá, por exemplo, em Atos capítulo 15, que a igreja gentia enviou uma oferta para a igreja que estava em Jerusalém, porque de fato essa era uma igreja que necessitava da ajuda dos demais irmãos. Então aqui, essa marca da igreja distintiva de dizer, nós não cuidamos dos nossos próprios interesses, mas cuidamos de atender as necessidades dos nossos irmãos, fez com que, diante da cidade, diante de todos aqueles que estavam olhando, dissessem, o que é esse povo? Que distribui. Quem que é esse povo, então, que, à medida que eles têm, eles dão a outras pessoas para que eles sejam atendidas em suas necessidades. Nós vemos um testemunho romano, aí por volta do século II, de que a igreja era uma igreja, de fato, farta em boas ações, não apenas para os seus próprios crentes, mas para também aqueles que não eram crentes. E o testemunho, então, diz que os crentes não apenas cuidavam dos seus próprios pobres, como também prestavam auxílio àqueles que não eram crentes. Isso, então, se tornou uma marca da igreja. Significa, meus irmãos, que o povo de Deus já não é mais um povo que é preso a coisas que são temporárias. E às vezes nós, então, vemos aqui a nossa grande dificuldade de identificarmos essas marcas em nós. Quanta dificuldade nós, às vezes, experimentamos em servir os nossos irmãos dessa forma. Às vezes nós temos tantas outras preocupações, tantas outras prioridades, que então a nossa prioridade maior é fazer com que a nossa vida esteja tranquila, confortável, estável, e então não olhamos como uma necessidade aqueles que estão ao nosso redor, especialmente os nossos irmãos em Cristo Jesus, e atender então às suas necessidades. Percebam às vezes como que às vezes as nossas prioridades não passam, por exemplo, em pensar como eu poderia administrar melhor o meu dinheiro e fazer com que sobre dinheiro para que eu possa então ajudar a outras pessoas. Meus irmãos, isso daqui não tem nada a ver com ter mais dinheiro. A experiência na igreja, na vida da igreja, mostra que aqueles que às vezes recebem menos, proporcionalmente ajudam mais do que aqueles que recebem para si, o suficiente para si, e sobra ainda. A experiência da igreja mostra que justamente aquilo que acontece na vida dessa igreja, de se desprender dos seus bens para atender as necessidades, atinge justamente o coração daqueles que dizem, Deus de tal maneira me amou, me fez rico espiritualmente, como eu poderia então fazer com que as bênçãos do Senhor, desse Deus, fossem apenas para mim, para o meu próprio prazer, para as minhas próprias necessidades. Nós temos, sim, dificuldades em servir os nossos irmãos que necessitam. Nós temos dificuldades, muitas vezes, em tirar daquilo que sobra do nosso orçamento para dar, então, para aquilo que seja para atender as necessidades dos nossos irmãos. Talvez um grande exemplo disso seja justamente a maneira pela qual nós administramos nossos dízimos e as nossas ofertas. Hoje eu vi na internet alguém perguntando assim, sobrou 10% do seu orçamento, mas acabou o gás da sua casa. O que você faz? Você compra o gás ou você devolve os dízimos, ou você devolve o dízimo na igreja? Talvez a pergunta é errada. A pergunta seja, por que alguém ainda está retendo aquilo que já deveria ser devolvido ao Senhor? Por que ainda está retido? O certo seria justamente alguém olhar e perceber que o seu orçamento, tudo aquilo que ele tem, foi dado pelo próprio Deus e ele não tem direito de reter aquilo que Deus diz é meu. Quando nós olhamos então na palavra do Senhor,
homens e mulheres que se dispuseram, de fato, a entregar diante do Senhor aquilo que pertence ao Senhor, eles estão mostrando que o seu coração não está preso nas riquezas, no tesouro, naquilo que abunda, mas o seu coração está completamente rendido ao Senhor para fazer a vontade do Senhor. Se o Senhor, aquele que é o dono de todas as coisas que nos pertence, que Ele mesmo nos deu, nos orienta, nos diz, atenda a necessidade dos seus irmãos. Nós fazemos isso de bom coração. Essa é uma marca da igreja. Se nós não encontramos isso, temos dificuldade de fazer isso, a palavra do Senhor nos adverte de maneira muito severa. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos a parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É uma advertência severa da parte do Senhor. Porque se nós, então, nos reunimos como igreja do Senhor, dizemos que fomos transformados por Ele e somos uma comunidade diferente, que não somos iguais a outros grupos da sociedade, que nós somos, então, transformados por Deus e somos o povo de Deus, nós devemos demonstrar que temos interesse pela vida dos nossos irmãos, que temos interesse em atender às suas necessidades, que, de fato, demonstramos que nós amamos quando nós compartilhamos. Quando nós, então, de fato, fazemos aquilo que a palavra do Senhor nos ordena. Se nós temos dificuldade de fazer isso com os irmãos que nós vemos, que nos assentamos ao lado deles, cultuando ao Senhor, quanto mais, então, será desacreditado aquilo que testemunhamos como amor a Deus. Se você não faz isso com o irmão que você ama, como é que, de fato, o amor a Deus é verdadeiro se você não consegue demonstrar às pessoas que você vê? A Deus você não vê. A Deus você, de fato, que se apresenta para adorar o seu nome, você não pode contemplar a sua face. Por isso, a igreja que tem tudo em comum é a igreja, então, que se importa em atender às necessidades dos seus irmãos. Nós vemos ainda também, meus irmãos, aqui nesse texto, em terceiro lugar, essa igreja que foi formada pelo poder de Deus, ter como marca e característica a igreja que vivenciava uma comunidade que, de fato, conviviam uns com os outros. Né? Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa igreja é um povo formado por Deus, porque eles de fato desejavam e amavam estar uns com os outros. Né? E aqui nos coloca aqui a rotina que eles tinham de adoração diante do Senhor. Nos diz nessa adoração que era feita no templo, que era uma adoração diária e eles perseveravam juntos. Então, imagina só, né? Esse grupo, grande grupo de pessoas, eles se dirigiam ao templo, provavelmente era ao pátio do templo, e eles então prestavam suas orações, eles adoravam o Senhor, louvavam o Senhor, ali se encontrando no pátio do templo. E eles então também, perseverando diariamente, unânimes, partiam o pão de casa em casa. Agora sim, uma referência às refeições que eles faziam em conjunto. Então, não apenas um encontro na igreja ou no templo da cidade, no templo de Jerusalém, mas era um encontro também que se estendia às refeições em casa, de se juntarem nas casas dos irmãos para eles então poderem compartilhar o pão, compartilhar refeições, para que então se visse ali a comunhão que eles tinham ao se sentar ao redor de uma mesa. E assim era vista de fato a comunhão que as pessoas tinham naquele tempo. Quando você via então alguém entrando na casa de outra pessoa, comendo com aquela outra pessoa, os vizinhos poderiam saber que aquela pessoa era de fato
muito bem aceita na casa daqueles que estavam recebendo essa pessoa. Eles ainda faziam essas coisas com alegria e singeleza de coração. Ou seja, não havia um duplo interesse. É como que alguém dizendo, eu vou receber o apóstolo Pedro na minha casa porque ele é o apóstolo. Talvez ali ele possa me dar algum cargo na igreja, promover a minha imagem diante das outras pessoas, então eu vou chamar o apóstolo Pedro para que ele venha comer na minha casa. O texto diz que aquela comunidade que convivia fazia com que aquela união que existisse, de fato era interesse apenas na unidade, de estar junto com os outros. Não havia um outro interesse, não havia uma coisa por detrás, um interesse obscuro em fazer com que eles convivessem juntos. Eles, então, de fato, amavam e desejavam estar na adoração em suas casas uns com os outros. Então, eles louvavam a Deus e eles, então, contavam com uma simpatia de todo o povo. Talvez essa tradução aqui, melhor traduzida, como em outras versões, eles davam graças a Deus diante do povo, Eles louvavam e davam graças a Deus diante do povo, então todos poderiam ver que havia um povo que se reunia, que adorava a Deus, que compartilhavam as suas refeições, que conviviam uns na casa dos outros, porque de fato era um povo que estava sendo formado, sendo transformado para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Um povo diferente. Não havia outros interesses, não havia interesses políticos, não havia interesses de autopromoção, não havia interesses de tirar proveito de alguma forma. Esse era o povo que Deus, então, a cada dia fazia com que outras pessoas fossem acrescentadas e salvas. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma característica do povo que é formado por Deus. Lembram lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo, uma característica que marcou toda a humanidade em pecado foi a separação de homens, então, se separarem uns dos outros, não desejarem mais estarem uns com os outros para buscarem ao Senhor. Interessante quando nós vemos os homens se unem, é para agora destruir ou fugir do juízo de Deus, afrontarem a Deus. Quando então eles são convocados a estarem juntos para buscarem ao Senhor, eles então dizem, nós não queremos isso. Percebam ali, por exemplo, em Noé, quando uma única arca seria o meio pelo qual eles obteriam a salvação. E eles então, não, nós não queremos isso. Nós queremos cada um seguir o seu próprio caminho. Nós vemos, meus irmãos, que o objetivo de Deus ao fazer com que o resgate do convívio social, ao Deus criar homens e mulheres para que eles então tenham filhos e esses filhos então venham ter mais filhos e criar então uma sociedade para que vivam em comunhão. Ele agora é resgatado em Cristo Jesus. De gente então que se junta, que tem alegria, tem prazer de estar uns com os outros. E esse tema, meus irmãos, parece ser um tema que é recorrente na sociedade moderna. Você vê aí, por exemplo, o tema do racismo. De vez por outra, então, as pessoas saem dizendo nós precisamos vencer o racismo, nós precisamos fazer com que os negros sejam mais valorizados na nossa sociedade. Jamais isso será alcançado pelo poder humano. A única forma de fazer com que pessoas se assentem na mesma mesa, pessoas diferentes, pessoas de raças diferentes, pessoas de povos diferentes, é pelo Evangelho de Cristo Jesus que une todas as pessoas. Lembram quando então Jesus diz, vocês vão em todos os povos, de Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Jesus derrama do seu Espírito sobre a igreja, gente de todas as nações são alvos do Evangelho, são alcançados pelo Evangelho, gente diferente ouve agora o Evangelho e agora eles podem se assentar na mesma mesa, compartilhar as suas refeições por causa daquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. Cristo é aquele que traz a união de povos diferentes, de raças diferentes, de pessoas diferentes.
É em Cristo Jesus que nós encontramos essas coisas. Não é por causa de uma ideologia. Não é por causa de alguém, então, que agora quer unir as pessoas. Essas coisas não prevalecerão. Elas simplesmente vão criar mais divisões. Elas simplesmente vão fazer com que as pessoas, uma seja mais valorizada do que outras, porque esse não é o caminho da unidade da humanidade, mas sim apenas em Cristo Jesus. A igreja, então, neste século, neste momento, é aquela que mostra ao mundo como essa unidade funciona. O mundo, então, vê pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, de raças diferentes, se unirem para viverem em comunidade. E é uma característica da igreja que é transformada e formada pelo Senhor. Nós devemos, então, procurar essa característica em nossa prática. Se nós, então, estamos vivendo para que o mundo veja isso, as pessoas, os nossos vizinhos, devem perceber que a nossa vida como igreja não é uma vida solitária. Eu vou na igreja, cultuo a Deus lá no domingo, depois da segunda-feira eu volto para casa, passo a minha semana inteira sozinho, sem compartilhar com ninguém, e vou para o meu trabalho, volto para casa, e aí no outro domingo, então, eu me lembro que tem uma igreja que eu faço parte, e aí eu vou para essa igreja, frequento essa igreja, e segunda-feira volta tudo igual. Nós somos parte de um mesmo povo que deveria amar e desejar cada vez mais convivermos uns com os outros. E nós, como igreja, precisamos resgatar isso. Desejar estarmos unidos em Cristo Jesus. Compartilharmos as nossas refeições. Visitarmos uns aos outros. Andarmos uns com os outros, porque de fato nós fazemos parte do mesmo povo. Às vezes a igreja tem tanta necessidade de visita pastoral. Quer que o pastor visite, quer que o pastor esteja presente, quer que o pastor acompanhe, mas a igreja às vezes se esquece de que essa responsabilidade de compartilhar as refeições, de estar na casa dos irmãos ou abrir as portas de sua casa para receber outros irmãos, é uma tarefa de toda a igreja. De participar nas dores dos irmãos, participar nas alegrias dos irmãos, estar junto com os irmãos, não é uma tarefa do pastor da igreja, é uma tarefa da igreja como um todo. Lembre aí qual foi a última vez que você recebeu o irmão da igreja em sua casa. Que você ligou para alguém, ou marcou para alguém, o irmão da igreja, dizendo: vem jantar aqui, vem almoçar comigo, vem lanchar aqui na minha casa. Qual foi a última vez que você visitou alguém da igreja? Ah, mas nós estamos numa pandemia, a gente não pode fazer isso. Então, volte um pouquinho mais no passado. Né? Lembre como as coisas eram. Será que de fato você tinha alegria de visitar os irmãos ou receber os irmãos em casa? Essa é uma característica da igreja de Cristo Jesus. Amar estar com os irmãos. E nós precisamos, meus irmãos, resgatarmos isso urgentemente. Se importar com os nossos irmãos. De fato, compartilharmos a palavra de Cristo com os nossos irmãos. Compartilharmos as necessidades dos nossos irmãos. Nos preocuparmos em estarmos juntos com os nossos irmãos. Essas são marcas e características realmente de um povo que é formado pelo Espírito de Deus, um povo que foi transformado pelo poder de Deus. Percebam, meus irmãos, aqui, que esse é um povo altamente espiritual. É um povo, então, que está fazendo coisas que são altamente espirituais. Cultuando ao Senhor, adorando o Senhor, mas comendo uns com os outros. Compartilhando as necessidades uns dos outros. Por isso, não se contente simplesmente em dizer que você faz parte de uma igreja quando você vem ao culto domingo, você frequenta alguma reunião da igreja e diz: eu faço parte da igreja. Só isso não é o todo da caminhada cristã. Só frequentar um culto não diz sobre toda a vida cristã, mas compartilhar da vida em comunidade, da vida que faz parte de um povo que foi transformado pelo Senhor. Isso sim diz a respeito de uma vida que é envolvida nessa família da aliança que foi transformada. Então nós precisamos
meus irmãos, perceber aqui que Deus faz com que seja evidente quem são aqueles que fazem parte do povo de Deus. Quem são aqueles que foram transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos, então, levados pelo Senhor a sondar os nossos corações e percebermos se nós, de fato, temos feito essas coisas. Se, de fato, nós desejamos essas coisas. Para que, então, seja evidente que nós fomos também alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus, fomos transformados pelo Senhor, fazemos parte desse povo que Ele mesmo está formando. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque fazemos parte do povo do Senhor, povo que o Senhor está formando, uma comunidade que vive em comunhão ao redor da Tua palavra, dirigida pela Tua palavra, não cada um vivendo de acordo com seus próprios pensamentos, suas próprias doutrinas, seus próprios interesses, mas é o povo que vive de acordo com a Tua palavra em um só pensamento. É o povo que ama a seus irmãos e se importa com a necessidade dos seus irmãos e compartilha daquilo que é dado pelo Senhor para que as necessidades dos irmãos sejam atendidas. É o povo que ama estar junto, é o povo que ama comer junto, vivenciar as experiências desta vida em comunidade, participar da vida um dos outros. O Senhor faça, Deus, com que essas marcas, essas características sejam visíveis na nossa igreja. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes não fazemos isso. Cada um, às vezes, seguindo os seus próprios passos, vivendo a sua própria vida, se alegrando com outras pessoas, não tendo tempo com a igreja, tempo de qualidade com aqueles seus irmãos em Cristo, não atendendo às necessidades daqueles que são nossos irmãos, convivem na mesma igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de fato como povo do Senhor, que obedece a Tua palavra, deseja viver em comunhão. É, Senhor Deus, que nós oramos, pedimos